O título da pregação de hoje chama-se O Lar Cristão, Pais e Filhos. Amém, irmãos? É muito importante nós retratarmos esse assunto, falar sobre os lares, as famílias, porque se tem uma área de nossas vidas que o inimigo batalha, que o inimigo quer destruir, porque ele veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Se tem algo que ele quer destruir, são as famílias, são os lares, porque ele sabe que um lar unido, um lar cristão, uma família unida, é projeto de Deus. E quando uma família está unida em Cristo Jesus, ele também sabe que ele não pode tocar, ele não tem acesso. Amém, irmãos? Mas para nós falarmos de um lar cristão, nós temos que seguir uma certa ordem, vamos dizer assim. Primeiramente, dentro de um lar cristão, Deus tem que estar acima de tudo. Em outras palavras, nós temos que exercer o primeiro mandamento, que é ame Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos colocar o cônjuge na frente de Deus, nós não podemos colocar filhos na frente de Deus, nós não podemos colocar o trabalho na frente de Deus, nós não podemos colocar amizades na frente de Deus. Um lar cristão, o que prevalece em primeiro lugar é o amor a Deus sobre todas as coisas. Outro fundamento que tem que ter, a família, ela vem em segundo lugar. Porque se o lar é cristão, Deus em primeiro, a família vem em segundo. Terceiro, a nossa primeira igreja é a nossa casa, é a nossa família. Lá dentro da tua casa tem que ser um pedacinho do céu. Quarto, como lá dentro da nossa casa tem que ser a nossa primeira igreja, o primeiro lugar onde o homem deve ser pastor é dentro da sua própria casa. Porque Deus constituiu o homem como cabeça da casa. Então ele tem que ser pastor lá dentro da casa. Eu quero dar um exemplo que uma vez um conhecido meu me falou que existia um pastor que ele apregoava e ele passou a ter problema com o filho dele devido a drogas. Ele em cima do altar apregoando e passou a ter esse problema. Ele não abandonou o ministério dele, da palavra, mas ele foi diante de toda a igreja. Ele falou assim: eu vou durante um tempo me afastar um pouco, porque se eu não estou conseguindo ser pastor dentro da minha própria casa, como que eu posso ser pastor na vida de todos que se encontram aqui presentes? Então, homem, rabaricanta, sabaricanta, você que é líder na tua casa, você que é o cabeça, saiba que o primeiro lugar que você tem que ser pastor é lá dentro da tua própria casa. Mas, irmãos, o primordial de um lar cristão é a união. Mas esta união tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Uma família não tem que estar unida porque todos torcem para o mesmo time. A gente se dá bem porque nós torcemos para o mesmo time. Porque eu conheci pai e filho que não se falou por causa de um futebol. A gente conhece cada coisa que existem em lares, mas a união dentro de um lar tem que ser fundamentada na palavra de Deus, ou seja, nas escrituras sagradas. Amém? Nós vamos aprender 3 versículos hoje, que se encontram no livro de Efésios 6, do 1 ao 4, que diz assim, ó: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí ele diz: honra teu pai, eis que digo, jovens, quantos jovens desobedientes, não sabeis que eu abrevio os dias na terra, quando não honram pai e mãe, sudecaia, lidecou, manai, decantas, eis que a partir de hoje não sois mais ignorantes, sujeitai-vos a vossos pais no Senhor, para que nenhum mal maior sobrevenha, sudecaia, lidecou, manai, decantas, todos quantos obedecem aos vossos pais,
Eu velo em abençoar, eu velo em prosperar nesta terra de viventes, mas aos desobedientes abrevie os dias, sudecaia, udecou, manai, decantas, obedecei os vossos pais no Senhor, sudecaia, udecou, manai, decantas. Glórias a Deus. Continuando, irmãos, diz assim, ó: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E finaliza assim: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Nesses versículos, nós falamos de 3 verbos. Primeiro, obedeça ao teu pai no Senhor. Nós vamos aprender por que é no Senhor. Depois ele fala honra. E depois ele fala assim, ó, o verbo provocar. Só que ele vem junto com o advérbio de negação antes. Diz assim, ó, não provoque. Se você pegar obediência, quando a gente obedece dentro de um lar, a gente evita discussão, contenda, briga, confusão, discórdia. Tudo isso pode gerar separação. Quando a gente honra, a gente evita o desrespeito, a falta de consideração, a gente evita a falta de amor, a falta de zelo, a falta de esmero, e tudo isso também leva a separação. E quando a gente não provoca, a gente também evita a irritação, a ira do filho, evita a raiva, ódio, e tudo isso também pode levar à separação. Então presta atenção, quando nós não fazemos o que os verbos dizem para nós fazer, tudo isso, a tendência é que haja separação. Então por que muitos lares, irmãos, estão se destruindo? Porque não tem obediência ao Pai no Senhor, porque não honram os pais, e às vezes os pais querem provocar o filho à ira. Quantas famílias que o pai não fala com a mãe, o filho não fala com o pai, ou às vezes se fala é só contenda, é só briga. Quantas famílias que até vivem debaixo do mesmo teto, mas não trocam uma palavra. Você sabe por que tudo isso está acontecendo nos dias de hoje? Mateus 24:12 está escrito assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós aprendemos aqui a pregação sobre o perdão. Vocês lembram do perdão? A Bíblia diz assim que quem mais perdoou, mais amou. Mas aqui está falando que por causa da iniquidade o amor se esfria. Se o amor se esfria, existe perdão? Então qualquer coisinha hoje é motivo para que haja separação, para que haja contenda, para que haja brigas. Irmãos, nós temos que exercer o amor, exercer o perdão. Quantos lares se desfazendo por coisas pequenas. Amém? Diz também em Lucas 12:53, o pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Miqueias 7:6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mateus 10:21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Irmãos, tudo isso é Bíblia, tá? Vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer a espada. Porque é necessário que haja dissensão para que a verdade prevaleça. Mas vamos para os 3 versículos que nós temos que aprender hoje. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, filho, independente do pai que você tem, muitas vezes você fala que você tem o pior pai do mundo, às vezes fala que tem o melhor pai do mundo, independente do pai que você tenha,
A Bíblia diz que você tem que obedecê-lo no Senhor. O que a Bíblia quer dizer com esse no Senhor? Esse no Senhor é um até que. Obedeça ao teu pai até que o que ele peça para te fazer não venha em desencontro com as Escrituras Sagradas. Até que o que ele peça para te fazer não tire do caminho que é o Senhor Jesus. Mas como assim? Vamos dar um exemplo. Se o pai chama o filho e fala assim, ó, vamos lá para o bar comigo. E falo algo para vocês. Você não deve obedecê-lo, mas também você não deve desrespeitá-lo. Você explica para o teu pai, fala, pai, eu não vou, porque na Bíblia está escrito, não assentai em roda de escarnecedores. A Bíblia diz, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aonde o pai, a Bíblia diz assim, para eu não ir em ambientes onde o Senhor Jesus não se faz presente. Então, obedeça ao teu pai no Senhor. Obedeça ao teu pai até que o teu pai não te leve a fazer, não queira que você faça algo que está em desencontro com as Escrituras Sagradas. Amém? Entenderam até aqui, irmãos? Porque, irmãos, quantos lares destruídos porque o pai fala, filho, não faz isso. Filho, não vai lá. O pai e a mãe não estão com um pressentimento bom. Vocês já ouviram essa frase? Quantos lares, irmãos, destruídos. O problema é que muitas vezes o que o pai pede para o filho naquele momento não é o que ele mais gostaria, o que agradaria a ele. Porque o pai sempre quer o melhor para o teu filho. Olha o que diz em Lucas 11:12. E qual pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Amém, irmãos? Por pior que o teu pai seja, obedeça a ele no Senhor, porque ele quer o teu bem. Amém? Aí ele diz assim, ó, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Deus já falou conosco. Existem jovens aqui presentes. E ele falou, a partir de hoje, não são mais ingênuos. Porque a grande pergunta na noite de hoje é, quando ele fala assim, honra o teu pai e tua mãe, que você vai ter vida longa na terra, e ele fala ainda, ó, que te vá bem, quer dizer, vai ter uma vida boa e longa na terra. O que eu entendo por isso? O pai parte primeiro, depois parte os filhos, depois vem os netos, os bisnetos, e assim sucessivamente. Agora, olha a pergunta na noite de hoje, quantos filhos partindo primeiro que os pais? A grande pergunta é, estão honrando pai e mãe? Tem honrado pai e mãe? Agora, pai, para que o teu filho te honre, está escrito lá em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas qual que é o caminho? João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai e mães, educa seu filho no caminho. Não é a voz que educa no caminho, não é a igreja que educa no caminho. Quem tem que educar o filho no caminho é o pai e a mãe. Quantos lares quem cria o filho são os avós? Ou acha que leva lá na igreja, a igreja tem obrigação de educar. Depois, mais tarde, fala, mas meu filho não me respeita, mas meu filho não me honra. Ou a palavra honra é tão forte. Quem honra zela, cuida. Quem honra tem esmero. Quem honra ama. Então, enquanto você tem oportunidade de educar teu filho no caminho, qual que é o caminho? Está aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Então, os 2 primeiros versículos tratou de como o filho tem que se proceder diante do pai.
O filho tem que obedecer ao pai no Senhor e tem que honrá-lo. Agora, o último versículo, ele trata como que o pai tem que fazer para com o seu filho. Diz assim, ó: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A admoestação é uma advertência leve, benévola do Senhor, é um conselho do Senhor. O problema é quantos pais também querem educar os filhos somente à força, pela violência, pela imposição. Só bater, pai, mãe, não adianta. Você deve educar teu filho no caminho que é o Senhor Jesus. Mas também tem um porém aí também. Em Provérbios 19:18 diz assim, ó: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. O que ele quer dizer com esse castiga o seu filho? Você tem que ser pai e mãe, você tem que ser mais firme. Ele quer dizer assim, ó, tem que impor regra, sim. Sim, sim, não, não. Isso pode, aquilo não pode. Pai, mãe, você tem que ser mais firme, mas você não pode castigá-lo ao ponto de fazer com que ele se ire. Porque quando a gente nos iramos, quando a ira está sobre nós, para nós pecarmos é um pulinho. Porque está escrito lá em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, quando você provoca o seu filho à ira, a chance dele pecar é muito grande. E Deus não tem negócio com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o... E está escrito lá que quando a ira vossos filhos, ele diz assim, que você pode matá-lo espiritualmente falando. Então, pai, impõe sim regras, pai. Imponha sim regras. Mas também de acordo com o que está escrito. Amém? Agora, pai e mãe, guarde algo. Vocês são exemplos para os teus filhos. João 5,19 está escrito assim, ó: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Pai, mãe, o seu filho está de olho em vocês 24 horas por dia. Se dentro das tuas casas ele vê briga, a chance dele brigar é grande. Se só existir contenda, a chance dele viver na contenda, ele criar contenda é grande. Se ele viver no meio de vício, a chance dele ter o vício é grande. Quer um exemplo? Às vezes você pergunta para um filho, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser médico. Por quê? Porque meu pai ele nem sabe o que faz o médico, mas porque o pai dele ele quer ser. Que time de futebol que você torce? Eu torço pro time A. Ele não sabe nem quem joga, mas porque o pai torce, ele vai e torce igualmente. Então, pai e mãe, os seus filhos estão de olhos em vocês 24 horas por dia. Seja exemplo. Amém, irmãos? Então, irmãos, diante desses 3 versículos, como a gente falou, quando existe a desobediência, que a gente não obedece, gera discussão, contenda, briga, confusão. E aquilo que o inimigo veio fazer, destruir a separação. Quando não há honra, há desonra. E onde há desonra tem a falta de respeito, de consideração, de amor, de zelo, de esmero. E acontece aquilo que o inimigo veio fazer, destruir, separação. Porque o objetivo dele é só esse, matar, roubar e destruir. E está escrito, quando você não provoca, e você faz ao contrário, você vai e provoca o teu filho à ira, você vai irritá-lo, você vai irá-lo, você vai criar raiva nele, ódio, que também leva aquilo que o inimigo quer, separação. Irmãos, guarde algo, Deus é Deus de união, Deus não é Deus de separação. Faça uma reflexão e eu entrego a palavra na noite de hoje. Filho, obedeça ao seu pai no Senhor.
Filho, honre o teu pai e a tua mãe, que você vai ter vida longa nessa terra e que te vá bem. Pai, eduque seu filho com sabedoria, a ponto de não provocá-lo à ira e poder matá-lo espiritualmente falando. Irmãos, um lar cristão é fundamental para nós combatermos o bom combate, como está escrito em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque quando você tem um lar dividido, é tão difícil de você combater o bom combate. Josué 24,15, que sirva para todos esse versículo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Guarda isso. Porém, eu e minha casa serviremos ao... Guarde algo, não é porque o teu lar é considerado um lar cristão que você não vai ter lutas, que você não vai ter batalhas, que você não vai ter desertos. Pelo contrário, vai acontecer todas essas coisas. Mas quando o lar é cristão, também existe aquele que peleja por nós. Amém, irmãos? Irmãos, para ser bem breve, antes de dar a bênção apostólica, por isso que o Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica a tua... Como é que eu educo? Quando eu falo de mulher, porque diante de Cristo todos nós somos a noiva do Senhor. Então todos nós somos a mulher. Todos nós temos que ter o que? Sabedoria. Por isso que o meu povo é destruído por falta de conhecimento, de sabedoria. Como é que eu educo o meu filho no caminho do Senhor se eu não conheço o caminho? Por isso que o espírito da iniquidade é a distorção do quê? Do caminho. E aonde o caminho está distorcido, ao invés de o amor aflorar, o amor faz o quê? Esfria. Não tem jeito. Guarda algo, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá. Então, filho, se o teu pai não quiser te educar no Senhor, se sujeita a Deus e resiste o demônio da vida dele. Ei, pai, se o teu filho não quer se sujeitar a ti no Senhor, sujeita a Deus e resiste à conduta dele, porque o demônio vai ter que fugir da vida, porque Deus vai honrar a tua fé. A tua fé vai curar a tua família, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, irmãos? É a fé quem cura, é a fé quem transforma. É a fé, irmãos, quem expulsa. Lembra quando chegou aquele filho endemoniado e nenhum dos discípulos, Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantas, deram conta de expulsar aquele demônio? Jesus olhou para todos eles e falou que não tendes fé. A fé está na palavra, está no exercício da... Quantos pais se sujeitando aos filhos, mas não no Senhor? Sabe quando você vai ganhar o teu filho para o Senhor? Nunca! Pelo contrário, lembra de Eli? Eli se sujeitou aos teus filhos, mas não no... Até que um dia chegou uma notícia ruim na casa dele, que ele caiu de costas. Se tu não quer cair de costas, repreende o teu filho, mas não a ponto de morrer, obviamente, mas coloca as regras. Deus está avisando, irmãos, Deus ele não vem contra uma cidade sem antes usar os teus profetas. Tu, filho, Deus falou contigo hoje. Se tu não quer abreviar os teus dias, toma cuidado, se posiciona. Vem para o caminho que Deus lhe tem reserva. Guarda algo. Talvez hoje a gente vai chorar quando a gente vem para o caminho, porque o caminho vai nos privar de muitos deleites. Só que a Bíblia diz que aquele que caminha, semeando a boa semente com lágrimas, voltará, irmãos, colhendo os molhos com cânticos do quê? De júbilos. Chora hoje para você rir amanhã. Mas a Bíblia diz, ai de vós que ri, porque amanhã você vai o quê? O problema não é rir, irmãos, o problema é rir quando o reino está chorando. Quando eu estou me alegrando fora da palavra de Deus, o reino está chorando. Esse tipo de riso é injusto aos olhos de Deus. E o que eu vou colher é lágrimas.
Mas quando eu choro porque eu estou me privando, porque eu estou me separando para ser alguém diferente nessa terra de viventes, alguém para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, você pode ter certeza, irmãos, que lá na frente o Senhor enxuga as lágrimas e Ele entrega para nós tudo aquilo que nós plantamos de bom. Deus, Ele não é injusto, mas Ele também não é Papai Noel, que abençoa quem está debaixo da desobediência. As pessoas confundem a bênção de Deus com a sua longanimidade. Ele é longânimo para exercer a justiça dele, porque se ele não fosse longânimo, irmãos, ele consumia todos nós, não sobrava ninguém. E aí a gente folga na longanimidade dele, achando que aquilo não vai dar o quê? Em nada. Mas a hora que começa a colher, não colhe nada, é o joio. Plantou a vida inteira joio. A hora que começa a colher, não vem nada de bom, só vazio, só coisa vã. Só coisa que você fala, meu Deus, mas eu não plantei nada de bom. Mas quando a gente semeia o trigo, irmãos, no tempo determinado, é inevitável de deixar de colher aquilo que Deus tem. Então, pai, mãe, revisitem as vossas condutas de vida. Filhos, revisitem as vossas condutas e não vamos viver de maneira vã. Não vamos. Vamos viver uma vida para a honra e para a glória do nome do nosso. Guarda algo, nessa vida, irmãos, é 70 anos. O que passa disso é enfado da carne. E quando descer a sepultura é uma eternidade. Eternidade, pensa nisso. Por isso Jesus falou que aquele que perder a tua vida, ganhá-la, mas aquele que quiser ganhar a tua vida, esse vai o quê? Perder. E perder, irmãos, é uma eternidade. O que é 70 anos mais o tempo de enfado em relação a uma eternidade. Aproveita esse tempo e faça tudo o que agrada ao nosso, no nome de Jesus. Amém?